Bombeiros já encontraram 93 corpos de vítimas das chuvas em Pernambuco e as buscas continuam. Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas e anuncia liberação de recursos para a região. Número de beneficiários do Auxílio Brasil bate recorde de 18 milhões e fila não para de aumentar. Casos de Covid dobram e internações em São Paulo aumentam mais de 70%. Ministério da Saúde investiga 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Presidente da Ucrânia visita leste do país que sofre ataques cada vez mais intensos da Rússia. Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos por complicações de um AVC. E a Igreja Internacional da Graça de Deus dá início a uma campanha de futebol society na capital e Grande São Paulo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Chegou a 93 o número de mortes provocadas pelas chuvas que começaram na semana passada em Pernambuco. A capital Recife é a cidade mais atingida e em todo o estado, mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas. Como muitos bairros da capital pernambucana foram construídos em locais vulneráveis, as fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra. Durante toda a segunda-feira, as equipes das Forças de Segurança, Defesa Civil, Exército e órgãos municipais atuaram em 7 pontos da capital. O governador do estado, Paulo Câmara, antecipou o recrutamento de bombeiros para auxiliar as buscas de pessoas desaparecidas. Os bombeiros ainda vão auxiliar as famílias que precisam de ajuda. E, além disso, Câmara solicitou às Forças Armadas para colaborar nas buscas. Ao mesmo tempo, solicitei às Forças Armadas o envio de efetivo e de equipamentos que possam nos ajudar nesse trabalho que continua. As equipes estão mobilizadas, o Comitê de Crise está trabalhando e vamos continuar monitorando as chuvas em todo o nosso estado. A operação de socorro às vítimas conta com 198 bombeiros militares de Pernambuco, 11 bombeiros da Paraíba, 7 de Minas Gerais, 8 do Rio Grande do Norte, 8 policiais militares, 100 guardas municipais e 25 funcionários da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife. Além disso, os trabalhos contam ainda com 60 militares do Exército, 22 profissionais da Marinha e 4 policiais civis. A Agência Pernambucana de Águas e Clima informou que as chuvas reduziram de volume, mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira. A Defesa Civil reforçou o alerta sobre o alto risco de deslizamentos devido ao solo estar bastante encharcado. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje de manhã a região metropolitana de Recife e anunciou um pacote de medidas para ajudar a população mais carente a se reerguer depois das tragédias provocadas pelas chuvas. O sobrevoo de helicóptero foi nas áreas mais afetadas pela chuva em Recife, Olinda e Paudalho. As imagens mostram deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos. Na descida, Bolsonaro se juntou a ministros do governo federal e anunciou um pacote de medidas para ajudar moradores das áreas mais afetadas. O governo vai antecipar parcelas do benefício de prestação continuada e do Auxílio Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai disponibilizar R$ 1 bilhão para a construção dos bairros que foram destruídos. E com o alagamento de agências bancárias, o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou que a transferência de renda será feita em contas digitais. Bolsonaro também disse que vai ajudar as prefeituras com mais liberação de recursos à medida em que o governo federal for acionado. Essa iniciativa começa com o respectivo prefeito, decretando calamidade total ou parcial em seu município. Isso segue para o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele reconhece e publica. Publicou em 48 horas, é isso mesmo, Pedro?
no mesmo dia ele libera esse recurso. Também foram assinadas medidas provisórias que devem liberar crédito para a compra de colchões e alimentos, tanto para a população afetada quanto para as equipes de resgate. Além da ajuda do governo federal, o governo de Pernambuco também deve investir cerca de 100 milhões de reais para a compra de mantimentos. Os governadores do Amazonas e do Distrito Federal, Wilson Lima e Ibanez Rocha, também devem disponibilizar equipes do Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate de pessoas. Este vídeo mostra que a força da água tem devastado alguns bairros e arrastado casas. Olha a casa caindo, gente, aqui, ó. Aqui na ponte, olha aí, ó. A equipe do Ministério da Cidadania, que corresponde à parte de assistência social, está aqui desde ontem. Fica a equipe do governo federal aqui em apoio aos municípios, principalmente no que diz respeito aos alojamentos provisórios. Esses alojamentos que atendem a todos que estão desabrigados e desalojados nesse momento. E em Alagoas passa de 18 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas. Até o momento, 3 pessoas morreram. Inundações, desabamentos de casas e deslizamentos de barreiras. Esse é o cenário do estado desde a última semana. A cada dia que passa, a quantidade de famílias atingidas aumenta, assim como o número de vidas perdidas. A última morte aconteceu após um deslizamento de terra na cidade de Coruripe, onde um idoso de 67 anos morreu soterrado. As outras 2 pessoas morreram afogadas em inundações na cidade de Campo Alegre e São Miguel dos Campos, onde o rio São Miguel transbordou e a água invadiu casas e ruas. No município, muitas famílias perderam imóveis, comerciantes perderam os produtos e até eventos foram cancelados pela prefeitura. Mas a cidade de Penedo é onde a população encontra mais dificuldades para seguir a vida nos últimos dias. Já são mais de 6 mil desabrigados. A região de Rio Largo também está sendo castigada pelos temporais. Nesse final de semana, mais de 40 pessoas foram resgatadas de casas inundadas. A previsão é que a chuva continue nos próximos dias. Por esse fato, o estado tem 2 avisos de perigo e outros 2 de grande perigo, com risco de deslizamento, transbordamentos de rios, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E você não pode perder daqui a pouco. Número de beneficiários do Auxílio Brasil bate recorde de 18 milhões e a fila não para de crescer. E veja também, presidente da Ucrânia visita leste do país que sofre ataques cada vez mais intensos da Rússia. Faltam pouco mais de 24 horas para o contribuinte acertar as contas com o imposto de renda. E tem muita gente nessa fila. A Receita Federal ainda aguarda a declaração do imposto de renda de mais de 2 milhões e 500 mil brasileiros. O prazo será encerrado amanhã e, caso não seja feita, o contribuinte vai estar sujeito à multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74. Até às 4 horas da tarde, horário do último balanço divulgado pela Receita, cerca de 93% dos brasileiros que são obrigados a declarar o imposto já tinham feito o procedimento. O percentual corresponde, em números, a 31.560.558 documentos entregues. Também está previsto para amanhã o pagamento do primeiro lote de restituição. Mais de 6 bilhões de reais devem ser pagos a 3 milhões de contribuintes até o dia 30 de setembro. Os primeiros a receber são os idosos acima de 80 anos. O aplicativo da Receita Federal está disponível tanto para a declaração quanto para a consulta da restituição. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta, com participantes do mercado chamando a atenção para distorções de liquidez devido a um feriado nos Estados Unidos e a aproximação da formação de uma importante taxa de câmbio no mercado local. Com isso, a alta foi de 0,33%, encerrando cotado em R$ 4,75 na venda. Já a Bolsa de Valores caiu 0,81%, com 111.032 pontos. O Auxílio Brasil, programa criado pelo governo Bolsonaro, bateu recorde de famílias que recebem o benefício.
Só que a fila de espera para integrar o programa está aumentando sem parar e já atinge quase metade dos municípios do país. Por conta do alto índice de desemprego e da inflação alta, a demanda por assistência social, como é o caso do Auxílio Brasil, tem sido maior do que a própria verba do programa. O benefício deu ao governo de Jair Bolsonaro a marca recorde de 18 milhões de famílias beneficiadas. Mas, ainda assim, a fila de espera aumenta em ritmo acelerado desde março. Em um estudo recente, a Confederação Nacional de Municípios informou que há 1.300.000 famílias aguardando pelo valor. As filas de famílias que aguardam o benefício se formam de maneira simples. Elas estão na lista do Cadastro Único, que reúne o potencial público de programas sociais e já tiveram a documentação avalizada pelo Ministério da Cidadania. Ou seja, o governo já reconheceu que elas preenchem os critérios para estar no programa social, mas, por falta de dinheiro, precisam aguardar para então receber a transferência de renda. São mais de 764.000 famílias que já tiveram o cadastro aprovado pela pasta, mas estão na fila, esperando um eventual aumento no orçamento do programa. Atualmente, o valor em média do Auxílio Brasil supera os R$ 400 por mês. E um outro projeto de auxílio do governo federal também ajuda famílias em situação de vulnerabilidade em vários bairros de Dourados, em Mato Grosso do Sul. É o programa Famílias Fortes. Fortalecer vínculos familiares, diminuir a criminalidade e o acesso às drogas, construir base de confiança entre pais e filhos. Este é o propósito do programa piloto Famílias Fortes, que é um projeto do governo federal. O programa Famílias Fortes ele tem como objetivo primordial vínculos familiares, a prevenção de qualquer ilícito, drogas, álcool, bem como a comunicação entre os pais, os filhos de 10 a 14 anos, onde os pais conseguem abordar os filhos em várias temáticas de dificuldade em relação à adolescência, a bullying, os filhos compartilharem com os pais também questões dos seus sonhos, dos seus projetos, e poder realmente trazer à família orientações sobre qualquer tipo de bullying que o adolescente ele sofre nessa idade de 10 a 14 anos e principalmente os vínculos familiares. Mãe de 5 filhos, o mais novo com 14 anos, a Darilene é uma das participantes do projeto em Dourados. Ela afirma a importância dos encontros e que desde o início das palestras aprendeu a ser mais forte e ter estabilidade. Aprendi a ser mais forte, aprendi estar mais presente, em casa, que trabalhar é bom, mas só que eu escolhi trabalhar em casa para ficar mais perto dele, para ver com quem ele anda, para não cometer os mesmos erros do passado. Cerca de 50 bairros e comunidades são atendidos pelo CRAS do Jockey Club, onde estão acontecendo os encontros. As famílias são selecionadas a partir do acolhimento que é feito aqui no CRAS todas as segundas-feiras. Também falamos com as lideranças dos assentamentos e dos bairros que nós atendemos aqui no nosso território. E explicamos como vai ser o programa e eles mesmos, por interesse, procuram o CRAS para fazer a inscrição. Pelo menos 450 famílias douradenses devem participar do projeto, que vai ter uma duração de 2 anos. As famílias participam de encontros semanais durante 7 semanas. Todos os encontros são coordenados por uma equipe multidisciplinar. O foco destes encontros é a relação entre os familiares, pais e filhos, principalmente adolescentes. Esta advogada é uma das facilitadoras do programa, que reúne profissionais das mais diversas áreas. Todos os encontros eles são divididos com os pais, primeiramente, separado dos filhos. Então, tem os profissionais que ficam com os pais, outros com os filhos. E daí tem um terceiro momento, que é o momento das famílias, onde tem mesmo a gente promove o relacionamento familiar. Então, a gente faz várias dinâmicas,
tem essa promoção do diálogo, então, assim, todos eles conseguem expor aquilo que acontece dentro de cada família. E a gente também respeita a particularidade de cada um, porque cada família é de uma forma. E nesse cenário, entendendo a contribuição que o programa poderia trazer para a nossa comunidade escolar, nós nos tornamos parceiros para a aplicação desse programa dentro do município de Dourados. Nós entendemos que o fortalecimento dos vínculos, a relação parental de segurança, de comprometimento da família com o jovem, com a criança, com o adolescente, ela é fundamental para o sucesso acadêmico. Nós entendemos que a relação família e escola, quando ela é próxima, ela é próspera. Então, nós entendemos que, nesse sentido, nós temos um bom caminho alinhado ao programa para contribuir para a nossa comunidade e para as gerações futuras. Líderes europeus estão reunidos na Bélgica para definir novas sanções contra o regime de Vladimir Putin, que devem atingir o setor do petróleo, uma das principais fontes do financiamento da máquina de guerra de Putin. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky visitou o leste do país, onde os combates estão cada vez mais intensos. O líder ucraniano inspecionou a destruição em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, e bombardeada quase diariamente no início do conflito. Os ataques diminuíram há algumas semanas com a retirada das tropas russas para outras áreas do sul e sudeste da Ucrânia. Atualmente, Moscou concentra a ofensiva nesta região, mais especificamente no Donbass, onde tropas russas apertam o cerco sobre as localidades de Severodonetsk e Lysychansk, atacadas sem descanso. O Ministério Russo da Defesa reivindicou a tomada da cidade de Liman, que abre caminho para Sloviansk e Kramatorsk, no Donbass. O exército ucraniano informou que as tropas russas se reagrupavam de maneira massiva na região mineradora. O jornalista francês Frédéric Leclerc, de 32 anos, morreu hoje na Ucrânia enquanto cobria uma operação humanitária perto de Severodonetsk. A informação foi confirmada pelo presidente Emmanuel Macron em uma mensagem no Twitter. Segundo Macron, o cinegrafista foi ferido mortalmente a bordo de um ônibus humanitário junto com civis que se viram obrigados a fugir para escapar das bombas russas. O governo francês pediu uma investigação sobre a morte do jornalista. E olha só, o mês de maio vai terminar com um belo espetáculo, uma tempestade de meteoros. O fenômeno pode ser melhor explicado como uma chuva de fragmentos de rocha de corpos celestes que entram na atmosfera terrestre. Segundo as previsões, o show poderá ser observado parcialmente no Brasil às 2 horas desta madrugada, quando a tempestade chegará a 600 ou 700 meteoros por hora. Mas a melhor região deverá ser a América do Norte. Em países como México e Estados Unidos, a expectativa é de um verdadeiro show de luzes. E veja a seguir, o Ministério da Saúde investiga 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. E ainda, número de casos de Covid sobem e internações em São Paulo aumentam mais de 70%. As clínicas particulares vão começar a aplicar esta semana a vacina contra a Covid-19. Por enquanto, serão utilizadas cerca de 2 milhões de doses da AstraZeneca importadas dos Estados Unidos. As clínicas particulares das capitais de todo o país já poderão aplicar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil, uma das exigências para a venda no mercado particular, aberto a partir do fim do estado de emergência em saúde pública definido pelo Ministério da Saúde em 22 de maio. A embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição da Fiocruz para os postos de imunização espalhados pelo país. A Françoise aproveitou a hora do almoço para atualizar a caderneta de vacinação. Para ela, a rede pública tem vacinas suficientes para cumprir a demanda da população. A não ser que a pessoa tenha muita urgência, não tenha como ir até um posto para tomar vacina gratuitamente. Serão oferecidas vacinas apenas para pessoas acima dos 18 anos que precisam completar o esquema vacinal ou que estejam se vacinando pela primeira vez. Todos os casos serão registrados no Programa de Informações do Governo Federal, o Conect SUS. As clínicas também devem checar se o paciente já se submeteu
remeteu a todas as doses para evitar excedentes. A gente sempre foi complementar ao SUS. Eu acho que o grande público que vai usar a vacina de Covid no mercado privado são pacientes com avaliação de risco individual feita pelo médico. Então, o médico vai entender que já tem 5, 6 meses que ele tomou a terceira dose ou tomou a segunda dose, que ele é um paciente que está num risco aumentado, que ele deve antecipar a sua quarta dose. Só que essa quarta dose ela só está disponível para maiores de 60 anos no Programa Nacional de Imunização. Então, ele vai poder procurar a clínica privada e antecipar essa vacina conforme a orientação e prescrição do médico. A Associação Brasileira de Clínicas Particulares de Vacinação afirma que, igual a outras vacinas, como as da gripe, por exemplo, que também são vendidas e aplicadas nas redes particulares, as da Covid-19 estarão disponíveis para a venda. Essa opção pode aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Eu acredito principalmente naqueles pacientes que têm um risco aumentado ou que têm imunocomprometido, que não vão esperar a faixa etária de 60 anos. A gente acredita nesse trabalho, mas acho que o trabalho mais importante do mercado privado é esse poder de levar a informação, de trabalhar de caráter individual. Mesmo que ele não tome a vacina na clínica privada, ele vai ser orientado de forma correta e acaba se beneficiando e fazendo a vacinação nas unidades básicas de saúde. Para o João Paulo, não importa se a vacina é de graça ou paga. Para ele, o importante é se proteger das doenças. Mas também para dar mais segurança para todos, né? Porque a terceira dose, como eu estou no próximo mês eu vou viajar, passa mais segurança tanto para mim como os demais, né? Para ficar mais seguro, né? Todos deveriam fazer isso. A média móvel de novas internações por Covid no estado de São Paulo subiu em 74% nas últimas 3 semanas. Para alguns especialistas, esses dados estão relacionados ao abandono de medidas sanitárias e ainda sugerem uma nova onda da doença. O índice reflete o aumento de casos da doença nas últimas semanas. Entre os dias 13 e 20 desse mês, foram registradas médias móveis de 191 e 238 internações, o que resultou na hospitalização de quase 2.300 pacientes com suspeita ou confirmação da doença no estado até o dia 27 de maio. Para se ter uma noção, no início do mês, o número era pouco superior a 1.300. Os dados são de uma plataforma criada por pesquisadores da USP e da Unesp, que acompanha a evolução da pandemia. As informações indicaram a formação de uma nova onda de Covid, menos letal, mas ainda muito agressiva na velocidade de contágio. O estado contabilizou o aumento de 74% nas internações pela doença, levando a um aumento desenfreado de novos infectados. Segundo os especialistas, a alta está relacionada com o abandono de medidas sanitárias, como o uso de máscaras, a perda da imunidade natural e vacinal ao longo dos últimos 4 meses, estagnação da aplicação das doses de reforço e o avanço de novas sublinhagens da Ômicron. A boa notícia é que, apesar do grande aumento de infectados, o número de mortes não aumentou na mesma proporção e comprova a eficiência da vacina. Com a alta de casos eminente, muitas pessoas voltaram a procurar os testes de farmácia para obter um diagnóstico da doença. Os 3.800 testes positivos em maio já é mais que o triplo dos 100 registrados em abril, segundo o monitoramento da Abrafarma, que vem sendo realizado desde o início da pandemia e costuma antecipar tendências no cenário dos números da doença. E nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 72 mortes e 26.496 novos casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dos mais de 30.974.000 diagnósticos, mais de 29.985.000 pessoas se recuperaram e 303.000 seguem em acompanhamento. O Ministério da Saúde investiga 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no país. Um no estado de Santa Catarina e outro no Ceará. De acordo com o Ministério, não há confirmação da doença no Brasil até o momento. A Organização Mundial da Saúde divulgou um comunicado com a atualização do cenário epidemiológico da varíola dos macacos no mundo.
Segundo a organização, foram confirmados laboratorialmente 257 casos em 20 países considerados não endêmicos para a doença. De acordo com o levantamento, cerca de 120 casos suspeitos em 23 países também foram relatados à OMS, sendo que nenhuma morte foi reportada. Os dados consideram as estimativas até o dia 26 de maio. A varíola geralmente é autolimitada, mas pode ser grave em alguns indivíduos, como crianças, mulheres grávidas ou pessoas com imunossupressão devido a outras condições de saúde. Há 2 grupos de vírus da varíola dos macacos, o da África Ocidental e o da Bacia do Congo, localizado na África Central. A transmissão se dá de uma pessoa para outra por contato próximo, com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. O período de incubação é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. A partir do ano que vem, a Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, vai cobrar uma taxa pela poluição provocada pelos aviões que utilizam o aeroporto internacional da cidade. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Almeida Júnior. A lei que institui a taxa de preservação ambiental foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do município. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o valor será estipulado de acordo com o peso total da aeronave a ser medido no momento anterior à decolagem, o que inclui o peso do combustível, da carga, dos passageiros e da bagagem, além do peso da estrutura do avião. Somente as aeronaves militares vão estar isentas do pagamento da TPA e passageiros não serão cobrados. Ainda de acordo com a Prefeitura, os recursos obtidos por meio da cobrança da taxa serão destinados a projetos de proteção ambiental e projetos de saúde pública. Em manifesto conjunto, as associações que representam as companhias aéreas afirmaram que a proposta invade um tema de competência da União e que está fora da Constituição Federal. E veja a seguir, o ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos de idade por complicações de um AVC. E ainda, começam ao mesmo tempo 2 torneios com incentivo da Igreja Internacional da Graça de Deus. As equipes de socorro já resgataram 21 corpos das pessoas que estavam a bordo de um avião que caiu no Nepal. Uma pessoa continua desaparecida. Os controladores do tráfego aéreo perderam contato com a aeronave pouco depois da decolagem de Pokhara, no oeste do Nepal, na manhã de domingo. O avião seguia para Johnson, um destino popular de montanhismo. Helicópteros do Exército e de empresas privadas rastrearam a zona montanhosa remota, com apoio de equipes em terra. As buscas foram suspensas à noite devido às condições meteorológicas e retomadas nesta manhã. As autoridades reafirmaram que as chances de encontrar sobreviventes são pequenas. No local do acidente trabalhavam quase 60 pessoas, incluindo militares, policiais, guias de montanha e moradores da região. A suspeita é que o avião tenha colidido com uma grande rocha. 4 indianos e 2 alemães estavam a bordo. Os demais passageiros eram nepaleses. A esquerda e a ultradireita vão decidir as eleições presidenciais deste ano na Colômbia. No próximo dia 19, os eleitores terão que escolher entre o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro e o milionário Rodolfo Hernández. Gustavo Petro iniciou a campanha para o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia, criticando o rival. O candidato de esquerda, que recebeu mais votos no primeiro turno, disse que os cidadãos terão que decidir entre sua proposta de mudança para avançar e a de Rodolfo Hernández, que, segundo ele, levará ao suicídio. Hoje está definido daqui para frente, a partir destes minutos, que tipo de mudança queremos, suicídio ou avanço. Penso e acredito que devemos seguir em frente. Eu penso e creio que devemos avançar. Hernández, um forasteiro milionário que surpreendentemente tirou a direita da corrida ao poder, comemorou a derrota, segundo ele, das gangues que acreditavam que ficariam no governo para sempre. Hoje venceu o país que não quer continuar por mais nenhum dia com os mesmos homens e mulheres que nos levaram à dolorosa situação em que estamos hoje. Hoje sabemos que há uma firme vontade cidadã de acabar com a corrupção como sistema de governo.
como sistema de governo. O independente, que mal conta com 2 congressistas em um corpo de 296 legisladores, espera agrupar o voto antipetrista para governar por 4 anos. No domingo, ele já somou o apoio de Federico Gutierrez, candidato de uma coalizão de forças ligada ao partido no poder, que terminou em 3º lugar. Petro venceu o primeiro turno no domingo com 40% dos votos, 12 pontos percentuais a mais do que Hernandes. O segundo turno vai acontecer no dia 19 de junho. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje a última avaliação do sistema eleitoral brasileiro. As urnas eletrônicas, segundo o relatório entregue ao presidente do TSE, Edson Fachin, são seguras. A palavra é de uma comissão formada por 11 integrantes do TSE, Ministério Público Federal, Congresso Nacional, um perito criminal da Polícia Federal, por 2 auditores do TCU, um representante da Sociedade Brasileira da Computação e 3 da comunidade acadêmica. Os casos de dengue aumentaram em Mato Grosso do Sul, uma situação que tem preocupado as autoridades de saúde. O número de notificações por dengue este ano em todo o estado é 60% maior comparado ao total de 2021. Este ano já foram registrados 16.198 casos. Em 2021 foram 10.085. Nós observamos uma situação preocupante em relação à dengue no Mato Grosso do Sul nesses primeiros meses do ano de 2022. No entanto, com a redução da temperatura média ambiental e também do volume de chuvas, muito provavelmente o número de casos de dengue irão diminuir nas próximas semanas e nos próximos meses. Desde segunda-feira, técnicos do Ministério da Saúde e da Fiocruz estão em Campo Grande avaliando e também capacitando os profissionais de saúde em relação aos casos de dengue, zika e chikungunya. E a gente está aqui para fortalecer nessa atividade entre Estado e governo federal, para facilitar aí as detecções e o encaminhamento dos casos e também dar um respaldo, né, para toda a população aí que tem sofrido com essa demanda de arbovirose de maneira geral, mas a dengue que tem chamado mais atenção. O alerta aos profissionais de saúde foi justamente em relação aos sintomas, como os de desidratação grave, para evitar que os pacientes evoluam a óbito. Nós temos alguns sinais que são sinais de alarme, né? Como a dor abdominal é um dos maiores sinais de alarme principais, a desidratação do paciente, febre persistente, cefaleia persistente. Então é importante que a partir desses sinais o paciente ele procure assistência médica e o profissional ele esteja atento para os sinais de alarme de gravidade, tanto da dengue quanto zika e chikungunya. No novo protocolo não se fala mais apenas em dengue hemorrágica para considerar os casos graves. A nomenclatura hoje é dengue grave, né? Então nós temos as dengues graves, que muitas delas evoluem para cura, que necessitam de hospitalização, que necessitam de um apoio de maior complexidade dos serviços de saúde, mas ainda assim a gente tem os casos que evoluem infelizmente para óbito. O primeiro caso de dengue registrado aqui no Hospital Regional foi no dia 21 de fevereiro. Desta data até quinta-feira, 26 de maio, foram 13 confirmações e 3 mortes por dengue. Na Santa Casa, foram 46 internações até quarta-feira. Em todo o estado, de janeiro até o dia 25 de maio, 12 óbitos por dengue. No Hospital Regional, outros 12 pacientes estão internados, 3 confirmados e 9 em análise. A gente visualiza que o número de casos aqui, apesar de ter aumentado, ele está reduzido comparado com o parâmetro nacional. E a gente visualiza assim, uma boa atividade, né, uma estrutura muito boa nesse acompanhamento dos casos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendeu a operação na Vila Cruzeiro, na Penha, onde pelo menos 23 pessoas morreram. Foi o que ele disse na cerimônia de lançamento das câmeras em uniformes da Polícia Militar. Para Castro, a operação visava prender os líderes da facção criminosa mais perigosa do estado e disse não conseguir entender o que os moradores faziam em grupo com metralhadoras e granadas às 4h30 da manhã.
Ele também afirmou que o Ministério Público estava devidamente avisado da ação que aconteceu de forma conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e voltou a repetir a frase: quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda a sociedade. O governador também defendeu a ação que derrubou um memorial aos mortos da operação no Jacarezinho, a mais letal na história do estado. A cerimônia em que Cláudio Castro discursou marcou o início do uso de câmeras nos uniformes de policiais. Nessa primeira etapa, as câmeras ficarão presas em um tótem onde as baterias são recarregadas. Em seguida, o dispositivo é designado a um só agente, que precisa desbloqueá-lo com reconhecimento facial e depois, após o desbloqueio, a câmera já começa a gravar e a transmitir para o centro de comando e controle. A Defensoria e o Ministério Público poderão pedir as imagens em caso de investigações. Um projeto está levando inclusão digital à aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Laboratório de Interculturalidade, Diversidade Artística e Inclusão Digital, parceria entre a Universidade Federal da Grande Dourados e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, iniciou suas oficinas na aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados. As atividades são ministradas por bolsistas da UFGD, estudantes dos cursos de Geografia e de Pedagogia. Para quem conhece a situação da reserva indígena, tem uma gratidão especial. Eles estão aprendendo assim, o básico, né, que é a digitação, ligar, desligar o computador, né, manusear o mouse, né, que eles têm bastante dificuldade também, né? A gente sabe, né, nós como acadêmicos, né, nós sabemos como que é difícil, né, você chegar lá na universidade e não saber o básico, né? Então tudo que a gente aprendeu assim e está passando para eles é muito gratificante, assim, para a gente, né? A professora Keila faz parte da Associação Indígena Nossa Nação, onde acontece o projeto, e quase não consegue descrever a satisfação de ver essa oportunidade sendo oferecida aos jovens indígenas. Um projeto desse é maravilhoso, porque a defasagem da nossa comunidade em tecnologia é muito grande. E o que a gente necessita, né, muito, é que as crianças nossas aprendam a tecnologia, para que assim possam fazer pesquisa das escolas, né, e que isso seja útil para elas. Porque, igual a gente sabe que quando a gente chega na universidade, é muito difícil a gente se adaptar naquele mundo digital. Então, para eles, um começo aqui é de extrema importância. E para nós, da comunidade, é mais importante ainda, porque isso daqui chegou como uma luz para nós. A professora ressalta ainda a importância de novos projetos. O espaço ainda comporta muita atividade para o povo indígena. Temos várias salas que podem ser utilizadas, né, como biblioteca, como sala de danças, né, resgatar a nossa cultura tradicional também, que para nós é de extrema importância. Esperamos mais parcerias, né? Vai que, né, surge mais parceiros e será de grande valia para nós da comunidade. O primeiro curso oferecido foi de informática básica para os adolescentes aqui da reserva indígena. As inscrições iniciaram em 3 de maio e as vagas estão todas preenchidas. Há agora a previsão de mais 2 novos cursos, um para vendedor e um outro para manutenção de computadores. A parceria se estabeleceu com a doação de 8 computadores pela UFGD ao Centro de Recondicionamento de Computadores do IFMS. Foram realizadas manutenção para que os computadores ficassem em bom estado para o uso. Foi o professor Carlos e a equipe do Instituto que veio aqui e montou os computadores, né? E a universidade, né, na sua contrapartida, conseguiu as bolsistas, que são bolsistas alunas de comunidades tradicionais, né, da universidade, que estão atuando aqui nesse momento. De acordo com a coordenadora do projeto, é um espaço de integração entre ensino, pesquisa e extensão, unindo questões culturais com questões artísticas e tecnológicas, que colaboram com o desenvolvimento dos jovens da aldeia Jaguapiru. Que isso é uma demanda da comunidade. Isso que você vê ali atrás, né, a modernidade no grafismo com a tradicionalidade, é o que eles precisam nesse momento. A gente trazendo os adolescentes, né, no contraturno da escola. Então, eles estão aqui sendo monitorados, ensinados
por eles mesmos, que estão trazendo o conhecimento que eles têm para os seus colegas. Então, acho que isso é muito precioso. O Brasil perdeu hoje um dos principais representantes da dramaturgia nacional. O ator e diretor Milton Gonçalves morreu no Rio de Janeiro. Aos 88 anos, o ator sofria por consequências de problemas de saúde decorrentes de um AVC que ele sofreu 2 anos atrás. Nascido na pequena Monte Santo, em Minas Gerais, Milton Gonçalves se mudou ainda criança com a família para São Paulo, onde foi aprendiz de sapateiro, de alfaiate e de gráfica. Além disso, iniciou seus trabalhos no teatro infantil e amador. Ele chegou à Globo a convite do ator e diretor Otávio Graça Mello, de quem fora companheiro de set no filme Grande Sertão, de 1965. Ao longo das décadas seguintes, deu a vida a inúmeros personagens marcantes, como o professor Leão, do infantil Vila Sésamo, e o promotor Lourival Prata, da novela Roque Santeiro, de 1985. Em mais de 6 décadas de carreira, Milton Gonçalves também venceu preconceitos e lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros, além de integrar o primeiro elenco de atores da TV Globo, onde fez mais de 40 participações em dramaturgias. Conhecido por trabalhos marcantes, Milton Gonçalves morreu em casa por volta da 12:30. Segundo a família, a morte foi influenciada por consequências de problemas de saúde decorrentes de um acidente vascular cerebral sofrido em 2020. Na ocasião, o ator ficou 3 meses internado e precisou de aparelhos para respirar. O velório acontecerá amanhã no Teatro Municipal, no centro do Rio. Teve início a On Grace Cup, uma competição de futebol society organizada pela Igreja Internacional da Graça de Deus, com foco na capital paulista e região metropolitana. A bola também rola nos campos do estado de São Paulo, na Copa Graça, que está em sua 2ª edição. O torneio da Baixada Santista, que deu origem ao projeto no ano passado, em 2021, foi aberto neste fim de semana. No país do futebol, em ano de Copa do Mundo, a juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus calçou as chuteiras e entrou em campo. Dois campeonatos simultâneos estão mobilizando o estado de São Paulo. Disputada pela primeira vez, a On Grace Cup está sendo realizada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Quem traz detalhes da competição é o pastor Márcio Alves, líder do movimento Jovens que Vencem. E o Grace Cup, juntamente com a Copa Graça, é para trazer a unidade das igrejas, para trazer também esse envolvimento com os bairros, com as cidades e, claro, o propósito final, ganhar almas, né? A premiação vai ser bacana, nós temos aí o apoio dos nossos amigos, o vereador Davi Soares, o deputado, o Daniel, o Jaime Júnior, que tem apoiado esse projeto e a tendência é crescer e multiplicar para todo o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Destaque do jogo de estreia do torneio, Darley Marreta falou sobre a vitória por 5-2 da equipe da sede São Paulo sobre Diadema. Primeiramente, né, parabenizar a competição, né, o campeonato para sempre glorificar o nome de Deus, né, levar o nome da nossa igreja, a Igreja da Graça. E graças a Deus a gente saiu daqui com resultado positivo, acabei ajudando o time, né. Aproveitamos a oportunidade e saímos daqui com uma bela vitória. Derrotado na abertura da On Grace Cup, Felipe acredita na recuperação do time de Diadema na sequência da competição. Através dessa derrota que a gente possa aprender, né, e vencer através do ensinamento, né. Mas tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus, né. Agora nós vamos pegar a estrada rumo a Santos para acompanhar o início da Copa Graça 2022 na região da Baixada Santista. O pontapé inicial da Copa Graça foi dado aqui em Santos, em 2021, em plena pandemia. Um ano depois, o futebol volta a campo com a alegria do esporte e com a esperança de um mundo livre do vírus. Na partida inaugural, o campeão do ano passado, o Quarentenário, enfrentou o Parque das Bandeiras e foi surpreendido. O time foi goleado por 6-2. O jogador Malinha fez bonito nas 4 linhas e comemorou a boa largada do time no torneio. Sabíamos que não ia ser fácil, o sol também hoje
judiou um pouquinho, mas foi um jogo espetacular das duas equipes e graças a Deus, assim, com a energia e a saúde da nossa equipe, nós saímos com a vitória. Já o Luan, capitão do atual campeão quarentenário, lamentou a derrota na estreia e quer ver de volta o futebol de qualidade que levou a equipe ao título de 2021. A gente vai tentar melhorar na semana aí pro próximo jogo, sair com os 3 pontos. É o primeiro jogo da segunda Copa Graça aí, a gente tem muito que acertar ainda. Então tem muita coisa para rolar, a gente não vai desistir ainda porque nós somos atuais campeão. Então enquanto tiver chance, a gente vai lutar até chegar a essa classificação aí. Os pastores Newton Bento, Wellington Silva e Eduardo Galhardo falam sobre os frutos que a Copa Graça rende após sua criação em 2021. Estamos muito satisfeitos com os resultados, muita conversão, né? Muitas pessoas procurando a igreja por meio do esporte. E isso é interessante demais porque Deus alcançou um espaço que normalmente não se alcança, né? E nós conseguimos entrar na vida das pessoas por meio do futebol, entregando o evangelho e salvando vidas. Nosso segundo ano aqui na Baixada Santista, o ano passado um sucesso, muitos frutos, tivemos a bênção aqui. A gente queria agradecer primeiramente o Dr. Davi Soares, que é o apoiador, né? O pastor Nilton esteve conosco ano passado, também está dirigindo. E a bênção também do nosso pastor, o pastor Eduardo Galhardo, que esse ano está dobrando a unção aqui e temos certeza, se colhemos frutos o ano passado com uma bênção, imagina esse ano com uma bênção dobrada. Graças a Deus, para mim é uma alegria, né? Eu já tinha visto esse trabalho, essa grande organização, né? Nós estamos aqui, a gente percebe que é uma grande organização, um profissionalismo muito grande. Isso tem chamado a atenção das pessoas de fora. O deputado federal Davi Soares também entrou em campo. Ele vestiu a camisa do quarentenário e marcou até um gol. Hoje é o dia literalmente daqueles que milagres acontecem. 48 anos aí não faz trabalho nenhum e conseguiu milagrosamente estar no local certo, na hora certa. Parabéns. Então, se é possível para mim fazer um gol, você também pode fazer um gol na sua vida. Estamos juntos, Deus te abençoe. Ele também comentou a dimensão socioesportiva do evento organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Independente da questão da competição, primeiro, é que ela está se movimentando. Ela está cuidando do corpo dela. Segundo, está se integrando aí ao movimento da igreja, que sai das portas da igreja e vai alcançar também outros sítios, que exatamente ir aonde as pessoas, os pecadores, ou as pessoas que precisam ouvir a palavra, estão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.